Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que está nos acompanhando pelas várias plataformas digitais, pelo Google Podcast, pelo Deezer, também no Spotify, você que está nos acompanhando pelo Apple Podcast e pela Rádio Nama, pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Este é o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, um programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Na verdade, a gente já está há mais de 8 anos no ar na Rádio Nama, sempre levando discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e nacionais, assim como aquilo que mexe com a nossa vida localmente. E olha, a gente não poderia começar de maneira diferente um programa tão especial, às vésperas do Círio de Nazaré, um momento muito importante. Eu peço permissão para quebrar o protocolo e, antes de começar efetivamente o programa, colocar todo mundo no clima do que nós estamos efetivamente festejando. E eu quero colocar no clima assim. Quando a vida faz nascer o mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior, que me faz voltar no tempo e ser menino, e ao som do sino ver a vida amanhecer, ver o povo em procissão tomando as ruas, anunciando hoje é Círio outra vez, que a rainha da Amazônia vem chegando, vem navegando pelas ruas de Belém. Corda que avança, o corpo cansa, só pra alma descansar. É meu olhar, eu chorando ver o teu olhar em mim, tão pequenina na berlinda, segues a recolher flores e amores que teu povo quer te dar. Todo mundo conhece essa música. Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí, soberana, tão humana, tão mulher, tão mãe de Deus, nossa raça, nosso sangue, descendência que acolheu o mistério encarnado, continuas revelando, e por isso hoje é Círio outra vez. Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí, ó Virgem Santa. Seja bem-vindo ao programa Globalizando, especial do Círio de Nazaré. E hoje nós queremos conversar sobre cultura paraense e Círio de Nazaré. E a gente não podia receber uma pessoa mais ilustre para falar desse tema. Eu estou me referindo ao grande amigo, professor Michel Pinho. Professor Michel Pinho é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura aqui pela Universidade da Amazônia, pela UNAMA. É licenciado pleno e bacharel em História pela Universidade Federal do Pará. Olha só, ele é fotógrafo, desenvolve ações na área de educação patrimonial, fotografia e inclusão social, desenvolve pesquisa sobre a história de Belém, construção da memória imagética e as relações com patrimônio edificado e imaterial, é professor da rede privada de ensino há 20 anos e atualmente é presidente da Fundação Cultural do município de Belém. Professor Michel Pinho, que prazer receber você aqui no programa Globalizando. Oi, Mário. Oi. Assim, eu fico tão feliz toda vez que eu fico globalizando, porque é tão bonito ver o teu engajamento desses alunos em relação à comunicação, a fazer esse projeto sem extrapolar a sala de aula, ir para a Rádio Nama, né? Todo mundo fala bem.
É um prazer gigantesco e toda vez que você precisar de mim, eu vou estar aqui. E é um prazerzão receber o Michel Pinho. E eu não faço o programa sozinho, como você sabe, o programa é do curso de Relações Internacionais. Deixa eu apresentar a galera que está fazendo o programa comigo hoje, a começar pela acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais. Seja bem-vinda, Agatha Poliani. Oi, professor. Oi, Sérgio. Oi, Emi. Oi, professor Michel. Um prazer lhe ter aqui. É um prazer participar do Globalizando, né? Ainda mais quando se trata de cultura paraense, que eu sou apaixonada, né? As aulas de cultura com a professora Brendinha. E vocês também podem participar comentando nas nossas redes sociais e no nosso Twitter, @pglobalizando. Legal, Agatha, seja bem-vinda. Deixa eu, então, também continuar apresentando o acadêmico do sexto semestre, diretamente de São Paulo, Sérgio Salles, seja bem-vindo. E aí, professor, boa tarde. Boa tarde, professor Michel Pinho. É um prazer contar com a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Emi e Agatha, sempre um prazer estar na presença de vocês. E não muito menos importante, você que está nos assistindo, nos escutando em qualquer uma das nossas plataformas de streaming. Se você ficar com alguma dúvida sobre o programa de hoje ou programas futuros, acesse nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o @programa Globalizando. Legal, Sérgio. E completando o nosso time de apresentadores, morrendo de saudade de Belém do Pará, diretamente de Lisboa, Emi Vilas Boas, seja bem-vinda. Obrigada, professor Maritito. Obrigada a todos os ouvintes que estão aqui com a gente, ao professor Michel Pinho por ter aceito o convite, aos meus colegas de transmissão. Tenho certeza que essa vai ser uma live sensacional, um tema que mora no nosso coração sempre. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo e seguir a nossa página no Facebook, que é Programa Globalizando. Legal, Emi. Então, nós começamos o programa agora. Professor Michel Pinho, quando a vida faz nascer o mês de outubro, Belém explode de cultura, de religiosidade. Qual o significado de todo esse ambiente, Michel, para a cultura e para a vida na nossa cidade? Oi, Mário, acho que a gente precisava de uma série só de Globalizando sobre essa tua pergunta. Não é? Acho que os significados eles são os mais diversos possíveis. Você vai desde a cultura material, com os brinquedos de Miriti, agora a búfala do Marajó. Então, todo ano se renova, né, esses significados de modos diversos. Porque você vai do brinquedo de Miriti para a festa da Chiquita, para a realização de hoje, exatamente hoje, 2021, uma quantidade de eventos do Círio que são domésticos, né, já que a gente não tem a procissão do jeito que a gente habitualmente conhece, mas se fortalece a ideia de que a cultura ela é sempre partilhada. E, nesse sentido, o Círio foi até transformado em patrimônio imaterial brasileiro, dada a sua importância. Muito legal. E olha só, já tem pergunta chegando, quero passar para Emi. Emi, saudades, né? E viver o Círio diferenciado. Pergunta chegando e você tem a honra de apresentá-la. Exatamente, pessoal. Nossa primeira pergunta veio lá pelo Instagram, da Nazaré Moraes. E ela quer saber, professor Michel Pinho, qual a importância do Círio no âmbito nacional e internacional? Boa pergunta, né? Mas é uma resposta longa, eu vou tentar resumir. O Círio de Nazaré ele já nasce grande para Belém, né? Em 1793 você tem a oficialidade dele, mas desde 1700 você já tem as tradições da ida da imagem para a ermida, da volta, da trasladação do Círio, né? E ao longo desses séculos todos você consegue perceber que o Círio deixa de ser somente uma expressão de cultura colonial brasileira amazônica para ser um grande evento que abrange todas as facetas da humanidade, passando pela cultura, pela economia, pela política, pelo design, pela moda, pela diversão, pelo mundo profano. E isso dá a dimensão do Círio de Nazaré, uma dimensão absolutamente internacional. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu estava com a minha esposa na Feira do Açaí e eu contei num espaço de mais ou menos 1 hora e 15 minutos, 8 aviões de madrugada. 8 aviões. Então, se você tem uma ideia de quanta gente está chegando em Belém do Pará para tomar contato com esse leque de possibilidades culturais, isso só faz presente porque ele está ligado diretamente com a importância nacional e internacional. Interessante, né, Emi? Você que está em Lisboa, a gente sabe que a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, inclusive, nasce aí de Portugal, veio de Portugal, mas estar longe de um evento como esse faz a gente renovar a nossa natureza, o nosso ninho, né, Emi? Exatamente, eu acho que, como o professor Michel Pinho falou, acho que é uma questão que já chegou na nossa cultura, né? É uma questão que faz parte de quem eu sou desde que eu era criança, quando eu lembro de almoçar na casa dos meus avós durante o Domingo do Círio, lembro do meu pai trazer
brinquedos de Meriti, todas as transladações com fitinhas do Círio. Então, eu acho que o Círio ele passa a ser, para o paraense, uma representação não só de uma religiosidade muito forte, mas também de quem nós somos culturalmente e, né, da pessoa, da nossa formação. E eu acho que é muito importante também, e é muito complicado também ficar longe nessa época do ano, mas eu acho que o paraense mesmo, a gente está sempre, o Círio está no coração, para onde quer que a gente leve, a gente está com ele. Pois é, Michel, exatamente aí, né? O Círio está no coração. Então precisa trabalhar com cuidado, né? Porque não é apenas uma dimensão religiosa, está conformando a própria pessoa, né, Michel? Eu acho que é importante colocar isso, Mário, porque o Círio ele tem tantos significados, ele se organiza de uma forma tão diversa na nossa vida, ele é tão importante, né, para o Estado e para o município, que sempre quando se coloca Círio, se coloca de uma maneira muito delicada, né? Eu fiz há mais ou menos uma semana atrás um passeio, o primeiro passeio que eu fiz sobre o Círio de Nazaré, e eu estava muito nervoso para esse passeio, para saber como é que nós íamos nos referir, respeitar a fé, a diversidade de cada uma das pessoas que estavam lá. Agora imagina como é que você fala para uma população de 2 milhões de pessoas diretamente, né? Como é que você entende que essa expressão ela se manifesta de forma individual, mas que existe uma mensagem maior. E essa mensagem maior sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre é uma mensagem de comunhão, né? De fazer as coisas coletivamente, de respeitar o próximo, né? De uma fala de amor, de afeto, né? De fazer com que o Círio seja um momento de encontro. E isso é muito importante no momento tão carregado de ódio que esse país passa. Aliás, tem comentários chegando para a gente. Queria que a Paula Castro colocasse para a gente os comentários. Maria de Belém Vilas Boas, a madrinha do nosso programa, que a Virgem de Nazaré abençoe a todos nós. Para você também, dona Maria. A Lucirene Carvalho, parabéns, lindos, obrigado. Emocionante, ela falou. Né? Realmente o Círio. E a Beatriz Silva está falando que massa! Eu acho que é do momento em que nós começamos a falar do Círio. Aline Santos, bom trabalho a todos. Obrigado a galera que está participando conosco. E eu queria logo passar agora a palavra para o Sérgio, que tem notícias, né? Exatamente, professor. A gente tem uma notícia que vem direto do portal de notícias DO, aqui mesmo do Brasil. Ela diz o seguinte: Papa Francisco envia mensagem para fiéis paraenses reafirmando a importância da celebração religiosa, mesmo com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. O Santo Padre se associou a todas as manifestações religiosas do povo paraense e brasileiro, além de conceder sua bênção apostólica a todos os devotos de Maria. E além disso, né, é importante falar que a cultura consiste em tudo que é produzido por um povo, seja material ou imaterial. E esses aspectos que são particulares a um povo é justamente o que torna cada cultura única. E esses valores são expressados em várias formas, seja na convivência, em conversas ou em festas e histórias, refletindo a expressão de determinado povo e região. Entender essas culturas é entender não apenas sobre a comunidade ou povo, mas também o ser humano e suas produções como algo a ser respeitado. Michel, nesse sentido que a Agatha está falando, eu estou lembrando que você disse que uma semana atrás fez aqueles passeios, aquele circuito, né, pela Cidade Velha. É importantíssimo conhecer a nossa tradição histórica e entender nossas raízes para entender o nosso presente, né, Michel? E, inclusive, teve alguém que falou assim na rede social, como foi bonito o que o Michel fez no início. Ele fez uma abertura maravilhosa, as ideias dele. Ou seja, mexe também com o nosso imaginário, né? Eu vou falar um pouco mais agora e vou pedir ajuda. Quando alguém disser, olha, Michel, já terminou, falta 30 minutos, me deem um toque por aqui que eu estou ouvindo vocês, tá? Porque eu acho, Mário, o que é muito importante para a gente é entender que o Círio ele é um fenômeno histórico, né? E como um fenômeno histórico, ele se modifica assim que a sociedade também se modifica. Nós não conseguimos imaginar, mas no século XIX, o Círio iniciava com 21 tiros de salva de canhão do Forte do Presépio. Nós não temos isso, né? A berlinda só vai surgir no final do século XIX. Né? A corda só vai surgir na metade do século XIX e vai ser oficializada somente em 1885. Né? Nós não temos a tradição, nós não temos mais as tradições de cavalo fazendo o caminho do Círio. Nós não temos mais o boi puxando o carro que levava os ex-votos. Né? Nós temos uma série de modificações que fazem parte da história do Círio e que essas modificações ainda vão continuar acontecendo. Por exemplo, nós estamos fazendo essa transmissão nesse exato momento
passou pela minha cabeça aqui a Esquadrilha da Fumaça, que pela primeira vez faz a apresentação durante o Círio, né? Nós tivemos ano passado emocionadíssimo, eu fiquei muito emocionado com uma imagem de um Círio aéreo. Nós nunca conseguimos imaginar que Nossa Senhora sairia pelos ares, pela cidade, visitando os hospitais em cima de um helicóptero, deixando as pessoas em prantos. Então, todas essas manifestações culturais, elas são extremamente voláteis, não é? Porque elas vão aparecer em um tempo e elas vão desaparecer num tempo. Daqui a 100 anos, quando alguém pegar essa nossa gravação na internet, eles vão ficar muito surpresos com as coisas que nós estamos discutindo aqui, que não será o que vai se discutir daqui a 100 anos. Porque o Círio é vivo, Mário, né? E nós somos exatamente vivos porque nós estamos em transformação o tempo todo. Né? Nós, eu e Mário, já passamos a casa dos 40 anos, né? O Mário até um pouquinho mais. 54, amigo. Tá? A gente já passou da casa dos 40 anos, então a gente já viu algumas transformações do Círio. Nós não temos mais o homem que carregava os caranguejos, né, no seu manto, nós não temos mais. Mas nós temos o aumento da quantidade de pessoas que fazem o Círio caminhando de joelhos e até com cotovelos. Então isso é uma mudança histórica importante. E aí, insisto, essa mudança histórica é importante porque a cultura também faz um elemento essencial na nossa vida. Muito bem, nós estamos no programa Globalizando. Esse que está com a gente é o professor Michel Pinho. Ele, entre outras coisas, além de ser mestre em Comunicação, Linguagem e Cultura pela UNAMA, é grandioso professor de História. Aliás, o professor Michel Pinho é adorado aonde vai, justamente pela sua capacidade de contar a história de maneira profunda, mas sem ser pesada. Isso para a gente é um orgulho muito grande. Eu queria que a Paula colocasse alguns comentários que estão chegando para a gente poder continuar a dar o Carlos Eduardo, parabéns ao programa pelo tema tão importante e especial. Obrigado, Cadu. A Camila Nery está dizendo que o programa de hoje é uma bela homenagem à cultura paraense. Obrigado, Camila. Tem mais. O Pedro Henrique, parabéns à equipe do Globalizando por abordar um tema muito importante para nós paraenses. Obrigado, Pedro. A Lana Borges, o programa está muito legal, a recepção foi linda. Obrigado, Lana. A Leila Almeida está dizendo o seguinte, Michel, grande professor Michel, linda camisa. Qual a importância, ela pergunta, do acontecimento sírio, já que são tantos nos municípios do Pará, para a visibilidade da Amazônia paraense? Nossa, isso eu fiquei até arrepiado aqui, porque eu acho que é muito bonito o que você falou. Essa tradição jesuítica, essa tradição católica do século XVIII, ela está viva até hoje. Então você tem um Círio de Breves, um Círio de Moná, um Círio de Vigia, um Círio de Castanhal, um Círio de Marituba, um Círio do Mosqueiro. Mas por que motivo nós temos o Círio de Nazaré como grande Círio no Estado? Né? Eu posso dar alguns caminhos. O primeiro caminho efetivo é que o Círio se dá na capital. O segundo motivo é que ele é promovido pelo governador Souza Coutinho em 1793. Terceiro motivo, em 1976, Nossa Senhora de Nazaré é colocada como chefe de Estado. Então, Mário, eu vou te colocar uma experiência como presidente da Funbel que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu participei de uma reunião de 27 órgãos do Estado e do município para decidir o Círio de 2021. É uma tensão absurda, né? Nós estamos tratando ali com muito cuidado da vida de milhões de pessoas que saem das suas casas, né? Que vão, num dado momento, acompanhar o Círio, ou vão ver a passagem, ou vão pagar uma promessa, ou vão apenas fazer o trajeto da transladação, ou vão puxar a corda. Mas é muito impressionante como você consegue perceber que um evento religioso-cultural, ele se organiza de uma tal maneira que deixa uma marca tão grande que isso não existe em nenhum outro lugar no mundo. Né? Nós não temos nenhuma outra tradição nessa dimensão, com essas características, com a transformação de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré tão profunda e que toca tanto na alma das pessoas, entendeu? Não sei se você assistiu hoje na hora do almoço, mas eu fiquei emocionadíssimo, né? Então a imagem que desce do Glória, ela é levada, né, a imagem original, ela é levada para frente da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, para que os fiéis possam ter o contato com essa Nossa Senhora. Isso é extremamente simbólico, entendeu? Eu espero que não se desdobre o que eu vou falar aqui, porque isso é um problema, mas eu vou expressar um desejo. E se no ano que vem, no nosso reencontro com Nossa Senhora de Nazaré, fosse a imagem original? Você consegue imaginar quanto que seria simbólico, seria forte? Né?
Olha, Michel, eu fui entrevistado outro dia pela Rádio Nama, me perguntaram qual o significado do Sírio com relação a tantos outros, do meu lugar de internacionalista, né? Eu disse, olha, eu já morei na Itália há 5 anos e conheci os principais santuários marianos, a grande Basílica de Santa Maria Maior, que inspirou, inclusive, a Basílica de Nazaré. Não encontrei em lugar nenhum esse sentimento de pele. Não é apenas a devoção em si, mas é você ver a pele, ver a vida acontecendo. E tem essa diferença. Você mexe, né, Michel, com milhões de pessoas. É a vida das pessoas que é envolvida. A pessoa já acorda dizendo, eu tenho Sírio, eu tenho evento. E eu acho que isso, né, Michel, a gente tem que tocar com muito cuidado, com muito respeito, né? Eu acho que isso é fundamental porque isso é uma construção social. Não é só a religiosidade, não é só a imagem, não é só o trajeto. Mas o Sírio, ele fala com cada um de nós, não é? E quando você fala nesse íntimo, você tem que respeitar a mais diversa qualidade, quantidade e percepções que você tem sobre a fé. Entendeu? Desde que alguém que vem de Castanhal para Belém do Pará, desde que uma senhora que vai levar a sua perna de gesso, de cera para ser colocada como ex-voto, desde o indivíduo que reza, desde o indivíduo que faz festa, porque todas são manifestações, né? E essas manifestações, elas bebem num caldo muito importante que é a cultura. E como eu disse anteriormente, essa cultura ela é extremamente volátil, né? Em 10 anos a gente mudou muito o Sírio. E daqui a 10 anos a gente vai mudar muito de novo, entendeu? Então, e é isso que é interessante, a gente consegue perceber que tudo isso ele é entrecortado por falas que são absolutamente importantíssimas na nossa vida. Por exemplo, umas falas sobre família, as falas sobre fé, a fala sobre a nossa relação com o sobrenatural, a fala com relação sobre a cidade, tudo é entrecortada pelo Sírio de Nazaré. Legal, nós estamos no programa Globalizando, tem perguntas chegando para a gente. Sérgio, vou deixar a palavra com você agora. É isso mesmo, olha, a gente tem uma pergunta que vem direto do Instagram e foi feita pela Márcia Gomes. Obrigado, Márcia, pela participação. Ela diz o seguinte, ao longo da história do Sírio, como o evento se mantém relevante até hoje? Professor Michel? Bom, eu acho que é importante, vou retomar algumas questões. O Sírio, ele não é só importante do ponto de vista religioso, ele também é importante do ponto de vista econômico. Por exemplo, o mesmo governador, que é o Souza Coutinho, que na mesma ordem estabelece o Sírio de Nazaré, quando ele leva a imagem para a ermida, ele também na mesma ordem faz com que se crie, né, o Arraial de Nazaré, fazendo com que as vilas ao redor de Belém e Marajó tragam para cá canoas com índios, 6 ou 10, né, 6 pequenas aldeias e 10 grandes aldeias, com produtos para serem vendidos. Então é uma época do ano onde a economia gira, e ela sempre girou. E ela sempre girou em condições, às vezes, muito diversas. Por exemplo, na cabanagem, teve Sírio. Né? Durante o período da gripe espanhola, teve Sírio. Né? Você consegue perceber de uma maneira direta que essa relação de importância ela é dada pela fé, pela economia, pela cultura, mas também se dá pelo tamanho da dimensão social que nós damos para o Sírio. Nós passamos a falar, entrou outubro, a gente já começou a falar em Sírio. Não é? Uma semana antes de outubro, a cidade começa a cheirar maniçoba. 3 dias antes de Sírio, o trânsito se modifica completamente. Entendeu? Daí você consegue perceber a importância desse evento para a nossa sociedade ao longo dos séculos. Tem gente comentando, queria que a Paula Castro colocasse para a gente os comentários que estão chegando. A Larissa Schoenberg diz o seguinte, mano, o tema do programa de hoje é lindo. É muito importante falar sobre isso para que as pessoas de fora do Pará conheçam como é que é a nossa cultura. Lembro que antes, quando falava para amigos de São Paulo sobre o que era o Sírio, eles diziam que não tinha isso lá. E quando eu falava como isso está enraizado na nossa cultura, ficavam encantados e com vontade de conhecer. Nossa cultura é simplesmente encantadora. Muito bom, obrigado, Larissa. O Micael está dizendo parabéns ao Globalizando por falar de um momento tão importante para todos os paraenses. Obrigado, Gabriel. Tem também participação da Isis Maíra dizendo que programa incrível, tema extremamente especial. Tem mais, que eu sei que tem mais. A Maria de Belém Vilas Boas, Michel. Professor Pinho, o Sírio de Nazaré faz parte do currículo escolar de nossas escolas de educação básica como cultura e história, considerando a escola laica? Boa pergunta. Esse tema sírio ele está presente na organização do ensino básico, muito mais presente ao ensino fundamental. Né? Ele estava até há 10 anos ligado intimamente com acesso das universidades quando faziam provas de vestibular, como é o caso da UEPA e da FPA. Então se discutia o sírio
não só como um fenômeno social religioso, mas também de se discutir o Sírio como patrimônio imaterial. Hoje não existe esse tópico específico sobre a questão da religiosidade da Amazônia, mas é possível discutir Sírio no ensino médio e no ensino superior a partir da discussão da formação do patrimonialidade brasileira. No nosso caso, da patrimonialidade imaterial. Isso é muito importante, porque quando você faz essa discussão, você faz com que as pessoas passem a entender que o Sírio não é só a procissão, que o Sírio não é só o traslado, mas as festas da Chiquita, o Arraial do Pavulagem, o Alto do Sírio, a comida, né, os brinquedos de Miriti, fazem todos desses conjunto, um conjunto, como eu já acabei de falar, de percepções que são fundamentais para a nossa vida. Elas dão significado para a nossa vida que mora em Belém. E aí, Michel, no mundo que hoje é marcado por tanta intolerância, por tanta guerra, por tantas armas, o Sírio chama a ideia básica do homem, que é a solidariedade, que é a ideia da colaboração, da pertença a um grupo maior. Eu acho que o Sírio também traz um pouco disso, né? Quase que uma necessidade da gente entrar na dinâmica de uma vida melhor, né? Diante do mundo tão marcado por esses ódios. Mário, há alguns anos eu fiquei extremamente emocionado com o que eu vi, né? Isso ninguém me contou, eu vi. Os promesseiros que passavam na frente da Igreja Assembleia de Deus, pentecostal aqui em Belém, recebiam dos religiosos da Assembleia de Deus ajuda, água, eu fico até emocionado, ajuda, água, sabe, auxílio, uma palavra de acalanto. Cara, como isso é mágico, bicho? Como tu tens uma manifestação tão forte que é capaz de unir, né, cristãos, né, pessoas, indivíduos, independente da sua fé. Né, as pessoas que vão de religiosidade afro-brasileira no Sírio, que vão entoando seus rezas, que vão fazendo suas orações, que vão levando suas entidades, entendeu? Tudo numa festa só. Então, eu desconheço, nos meus 46 anos de vida, algum elemento onde essas pessoas foram expulsas, foram colocadas para o lado de fora, porque nós temos essa cultura da comunhão muito forte. Né? Se alguém se machuca, rapidamente alguém está para levantar. Se alguém está ferido na corda, rapidamente alguém está para ajudar. Né? Se alguém não dá conta de carregar outra pessoa, outro vai e carrega. Então, é nesse momento mágico do Sírio, parece que a gente acaba esquecendo as nossas diferenças e fazendo parte de um só povo. E isso é muito bonito, entendeu? Muito bem, muito bem. Tem muita coisa para falar no programa de hoje. Agatha, é com você agora, que estamos no Giro de Notícias. Estou até emocionada, professor. E a nossa notícia vem aqui do Brasil mesmo, do jornal O Liberal, e ele fala: o Sírio de Nazaré está em processo de revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil. Este processo deve ser feito pelo menos a cada 10 anos e, para isso, deve ser elaborado um parecer que será enviado ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que dará a decisão final sobre a revalidação. E falando naquilo que o professor Michel Pinho falou sobre a cultura, para a Unesco, a cultura é de suma importância para os povos e regiões representados, de forma que a memória, a criatividade e a identidade sejam mais valorizadas, protegidas e conservadas através de programas como a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural Mundial. Nesse sentido, a Unesco reconhece monumentos, edifícios ou sítios que tenham um valor universal excepcional. Do mesmo modo, ela também compreende as expressões de vida e tradições das comunidades como patrimônio cultural imaterial, ou seja, não se baseia apenas em aspectos físicos, mas também como folclore, saberes, festas e outras manifestações, que é o nosso caso do Sírio. E, Michel, outro dia me perguntaram: Maritinho, vocês vão fazer programa globalizando sobre o Sírio, mas vocês são de relações internacionais. Eu digo, tá aí, nós formamos internacionalistas para falar da Amazônia para o mundo e entender o que o mundo está falando da Amazônia. E se a gente não falar da nossa riqueza, quem vai falar, né, Michel? Eu acho que vocês têm o papel principal, o primeiro, de falar sobre Sírio de Nazaré. Porque é ele, Sírio de Nazaré, responsável em grande medida pela imagem que a gente tem da Amazônia lá fora. Né? Se você pegar as discussões agora sobre pesquisa de termos no Google, né, Sírio de Nazaré está lá em cima. Então, discutir internacionalmente qual é a importância econômica, qual é a importância cultural, qual é a importância sociológica, qual é a importância científica que o Sírio traz para a gente, acho que é papel de vocês, entendeu? Não só do ponto de vista da sua pesquisa, mas também da sua promoção, da sua difusão, que é o que vocês fazem também aqui no Globalizando.
Legal. E olha, Paula, põe para a gente os comentários, estão chegando muitos. O professor Michel Pinho é recordista de pessoas que possam estar acompanhando a gente. O Carlos Eduardo, bom demais perceber esses fatos a partir da visão dos convidados. Inclusive, a gatinha linda, como sempre. Olha a fanbase chegando aí. Pedro Henrique, Agatha perfeita, a fanbase também participando, né? Vitor Calderaro, gente, live está muito boa. Parabéns à equipe do programa, obrigado, Vitor. A Brenda Caroline, conteúdo maravilhoso, legal. Equipe incrível do Globalizando, continua ela, a Brenda. A Heloísa Cristina diz o seguinte: acredito que o Círio é uma incrível, não só em âmbito de festa religiosa, mas como um lindo período para pregar a humanidade, que vez ou outra nos falta. Parabéns pelo programa, obrigado, Heloísa. Então, Michel, nessa perspectiva, a gente fala, a Emi falou da Unesco, né, falou dessa necessidade. Como é que fica? O que significa dizer que o Círio é um patrimônio imaterial? Isso é bem importante mesmo. Essa discussão ela nasce a partir dos anos 2000. E aí eu queria também, vou falar um pouquinho mais, né, alguém me dá um bip aí se eu estiver ultrapassando o tempo, tá? Porque para nós, no Pará, a nossa relação com a imaterialidade ela é muito forte, né? A tirar por Belém, né? Belém era chamada Cidade do Pará, literalmente chamada Cidade do Pará. E nós, em Belém do Pará, nós conseguimos construir um arcabouço cultural que, em determinadas épocas do ano, elas florescem intensamente. Vou te dar um exemplo que está longe do Círio, por exemplo. Quando as mangueiras começam a florescer e as mangas começam a cair. Todo mundo começa a falar isso, né? Todo mundo. Chegou a época da manga, o cheiro da manga, e a manga que eu peguei na rua, a manga que quase caiu na minha cabeça, a manga assim, a manga assada, tá? No Círio, esse comer, ele tem um aspecto muito importante, né? Porque nós não comemos manga na época do Círio, mas nós comemos maniçoba, nós comemos pato. E essas duas comidas, elas estão ligadas com a nossa ancestralidade. Daí a sua característica da imaterialidade, né? Então, lá no passado, as sociedades tupis que moravam ao redor de Belém comiam pato assado com farinha, tucupi e pimenta, né? Sério, Michel? Exatamente. Pato assado, tucupi, pimenta e farinha, tá? Beleza. Quando nós tínhamos a maniçoba, ela era feita da maneira parecida com o que é feita hoje. Só que esses embutidos eram substituídos por carne de caça. Daí, até hoje, você tem a tradição. Em alguns interiores, quando você vai fazer a maniçoba, você pega esses embutidos e você vai assar, né, na brasa, que dá um gosto completamente diferente da maniçoba. É por causa dessa imaterialidade. Da mesma imaterialidade, você tem, por exemplo, a questão da crença em Nossa Senhora de Nazaré, que possa trazer os ex-votos. Então, a crença de que a sua perna, a sua cabeça, o seu braço, o seu corpo, ele sofreu algum tipo de ameaça biológica, você vai protegê-lo, fazendo com que você vá percorrer o Círio com aquele pedaço de ex-voto. Então, isso é uma característica também da imaterialidade, porque não é o braço e a perna que é importante, mas a promessa que você fez. Então, se você pegar, passem rapidamente na cabeça de vocês, em quantos lugares do Brasil a gente encontra essa cultura, não é? Em quantos lugares, em quantas capitais brasileiras essa relação de fé é tão importante? Só na nossa. Né? E pelo fato dela ser só na nossa, né, só na nossa capital, isso vai virar um patrimônio imaterial brasileiro que foi reconhecido pela Unesco, né, dada a nossa especificidade. Nós somos muito únicos, né, e isso me dá muito orgulho de falar. Que bom, professor Michel Pinho conosco, ele é o presidente da Fumbel, que cuida da cultura no município de Belém e, de fato, faz um trabalho maravilhoso. Eu sempre disse que o Michel é a pessoa certa no local certo. A gente tem, assim, um prazer muito grande de poder trazê-lo, porque, de fato, é uma pessoa de referência do ponto de vista cultural. Olha só, gente, nós temos comentários chegando, né, Paula? Põe pra gente aí, porque a gente tem que dar voz para as pessoas que estão nos acompanhando. A queridíssima Larissa Santos diz o seguinte: o Círio de Nazaré é cultura e identidade de Belém. Programa incrível. Parabéns à equipe e aos professores Michel Pinho e Mário Tito. Olha, a Larissa é filha do Globalizando, tá, Michel? Ela tem levado para você a herança do Globalizando. A Maria Clara Amador diz: dia e programa muito emocionantes. Parabéns. Viva Nossa Senhora de Nazaré. Obrigado, Maria Clara. Bruna Pinheiro, direto lá de Santa Catarina. Parabéns pelo programa. Sempre extremamente necessário. Obrigado, Bruna.
Euclidiane está dizendo incrível com letras maiúsculas. O programa Globalizando abordando esse tema maravilhoso. O coração transborda de emoção. Parabéns a todos. Gente, é a Larissa Schoenberg dizendo, professor, uma pergunta que sempre fazem para a gente. Como descobrir que a maniçoba tem que ficar cozinhando por 7 dias? É uma pergunta interessante, porque não adianta comer com 3 dias, né? Essa sabedoria da ancestralidade. Mas deixa eu só voltar um pouquinho. Você falou da Larissa. A Larissa trabalha conosco aqui na Fumbel, e uma das características, eu falo isso com muito orgulho, né, para receber a Larissa na nossa equipe, foi saber que lá no currículo dela, ela fazia parte do Globalizando. Eu fiquei muito orgulhoso, viu, Mário? Tá gravado isso, tá? Tá bom. E a maniçoba? Bom, a maniçoba tem uma relação importante, tá? A maniçoba, ela tem muitas histórias bacanas da maniçoba. Uma das mais legais é que existe maniçoba em outros lugares do país. Existe maniçoba em Pernambuco e existe maniçoba também em Salvador. E essa relação é importante porque em Belém do Pará a nossa maniçoba é diferente. Por que ela é diferente? Pelos ingredientes que se assemelham a uma espécie de feijoada, né? E a tradição desses povos tupis lá no passado era justamente ferver essa maniva, né, na panela de barro e com lenha durante muito tempo. Então, já se desconfiava que isso fazia, né, durante muito tempo, você ferver com ácido nítrico ele deixava de ser venenoso. E aí foi um pulo para colocar as que a gente chama os adubos, né, para ficar com o jeito e o gosto que a gente tem hoje. Muito bem, nós estamos no programa Globalizando, não pode ser diferente a gente também fazer umas homenagens à Virgem de Nazaré, e eu quero, bem no meio do programa, homenagear a Berlinda, homenagear Nossa Senhora, homenagear aquela a quem nós estamos vivendo nesses dias em Belém, com essa música aqui, ó. Porque eu tenho esperança e muita fé, porque eu quero ter amor bem mais ainda, porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua Berlinda, porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua Berlinda. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda. Ave Maria, este é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Vamos então para a terceira parte do nosso programa. A Emi, desculpa, tá, Emi? Não era a intenção, tá? Então vamos então para a Agatha, que tem pergunta chegando, né, Agatha? Isso mesmo, professora. Nossa pergunta vem aqui mesmo do Facebook, do Ivan Correia, e ele quer saber, professor, qual a importância do governo estadual para a preservação do sírio? Boa pergunta, né? O sírio ele é tombado em todas as esferas, né? Mas o tombamento da Unesco ele é muito importante do ponto de vista da cultura, porque ele garante ao sírio não só a trasladação ao sírio, as procissões e eventos ao redor uma certa visibilidade. E aí eu chamaria a importância, por exemplo, a Festa da Chiquita ocorre nesse momento aqui na Fumbel, mas a infraestrutura é cedida pelo governo do estado. Então você consegue perceber que há uma sensibilidade do governo do estado em relação à variedade e à diversidade das manifestações. Você tem uma organização do sírio em relação à segurança pública, o governo do estado. Você tem o sírio em relação ao processo da difusão da cultura, governo do estado. Você tem o sírio em relação ao processo da economia e feiras, governo do estado e município. Então, o sírio, como manifestação cultural, econômica e política, ele precisa ser preservado e cuidado. Agora, Michel, há uma dinâmica econômica ao redor do sírio interessante, né? Ou seja, há o giro da economia. A economia gira ao redor de todos os produtos. Isso, de alguma forma, também desenvolve setores da própria economia municipal e estadual, né? Sim, isso é bem importante. Por exemplo, antes você só tinha o Largo de Nazaré, desde 1793, como arraial onde circulavam essas características todas, tá? Mas hoje
você tem vários centros econômicos na cidade, além das feiras, que vão fazer com que você tenha um processo de difusão econômica muito forte. Você tem, por exemplo, a venda de Biriti no Carmo, a venda de Biriti ali hoje no Porto Futuro, você tem a venda de Biriti na Praça Dom Pedro II, você tem comida na cidade de uma forma geral, você tem a exclusão das feiras com maniva, com pato, com sucupira das mais diversas formas. Então você tem também uma difusão econômica. Os shoppings da cidade hoje tem esse protagonismo em relação à venda de roupas. Você tem, de uma forma geral, um desenvolvimento onde o Estado também deve ser muito atuante para fomentar emprego e fomentar renda. Muito legal, professor Michel Pinho conosco no programa Globalizando. Quero logo passar a palavra para a Emi. Nós estamos no nosso giro de notícias. Exatamente, a nossa notícia é aqui do Brasil mesmo, do jornal G1, e diz o seguinte: Sírio será levado para o Rio de Janeiro outra vez. Essa é a 12ª vez que terá o Sírio no Rio de Janeiro, né? Esse evento foi idealizado pelo arcebispo Dom Orani e visitará a cidade maravilhosa no dia 10 de outubro. Olha, o Sírio, o Sírio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica que acontece todos os anos no mês de outubro e possui um grande significado para a população do estado do Pará. O Sírio ele é muito mais do que um ato religioso, assim como o professor Michel Pinho disse anteriormente. Ele é um símbolo de união entre as famílias, o que fica ainda mais forte em tempos de distanciamento social como o que a gente vive atualmente. O evento é uma expressão cultural no estado do Pará que mobiliza milhões de pessoas em todo o Brasil, mostrando a força da culinária paraense que perfuma a cidade nessa época do ano. Michel, fazer uma pergunta que não está no roteiro, tá? É o primeiro ano que você está vivendo o Sírio como presidente da Fumbel. Ou seja, está tudo a ver, né? Tem uma série de eventos. Como é que tu te sentes, né? Além da responsabilidade, claro, né? Mas assim, tendo à frente a condução de políticas públicas ao redor desse evento, né? Olha, Mário, tu és campeão em fazer essas perguntas. Tu és campeão, tá? Quando eu venho para cá, venho preparado para essas situações, tá? Eu vou te dizer que é uma responsabilidade sem tamanho. Eu estou há 2 dias sem dormir direito, né, acompanhando as procissões, acompanhando as reuniões, acompanhando as manifestações, acolhendo a festa da Chiquita. Isso eu tenho muito orgulho, junto com os servidores, de dizer, olha, a festa da Chiquita vai acontecer, nós vamos acolher, faz a preparação, né, verificando junto com outros órgãos se há necessidade de manifestações culturais, a Fumbel apoia, né, então nós damos licença para que essas manifestações ocorram. E aí, como tu percebes, Mário, eu já tenho envolvimento com o Sírio de muitos anos, né? Mas um envolvimento oficial, real, claro, concreto, como o Sírio é grandioso, né? Como tu percebes, né, que o município e o Estado têm um papel essencial no sentido de dar conforto e dar segurança para essas pessoas viverem as suas manifestações culturais e religiosas, né? Mas é uma grande responsabilidade, mano. Legal. E tem comentário chegando no nosso programa Globalizando, que está tão gostoso e tanta gente participando, é muito bom. A Isis Maíra está dizendo, vocês estão completamente certos. Sírio é sobre as relações internacionais, porque além de tudo falamos de cooperação, cultura e amor. Obrigado, Isis. Tem também a Beatriz Silva, tá lindo o programa. É tão boa a sensação de se sentir representado por uma festividade tão linda como o Sírio de Nazaré. Obrigado, Beatriz. Tem mais. Égua não, professor Tito arrasando no violão como sempre. Obrigado, Beatriz. Depois, Sara Tavares. Professor Michel, o senhor pode falar um pouco sobre a história da festa da Chiquita e sobre a importância de incluir a comunidade LGBTQIA+, na cultura do Sírio? Isso é muito importante. Obrigado pela pergunta. A festa da Chiquita surge no final da ditadura militar como uma festa política, né, para afirmar a diversidade, para afirmar a possibilidade de que as pessoas que também têm orientações, né, desejos e vivências completamente diferentes, né, devem ser respeitadas, devem ser disputadas. E ela passa nos anos 80 inteiro fazendo uma manifestação que não era muito grande, né? Mas dos anos 90 para os anos 2000, com a vinda do Eloy, a festa da Chiquita ganha uma teatralidade, né, muito forte, né? E aí ela passa a ser perseguida de todas as maneiras possíveis que vocês podem imaginar. Perseguidos do ponto de vista religioso, perseguidos do ponto de vista moral, perseguidos do ponto de vista militar, perseguidos do ponto de vista econômico. Há uma perseguição generalizada, né? E nós entendemos que abrigar a festa da Chiquita hoje é um ato político no sentido de garantir o exercício da fé, da religiosidade e da festa de qualquer pessoa,
né? Essa é um pensamento precípio, um pensamento assim original dessa administração, que todos tenham o direito de exercer, né, a sua cidadania cultural. Isso é muito importante para a gente. Ou seja, includente como devem ser todas as atividades sociais, Sim. nunca excludentes, né? Sim. Olha só, o nosso programa Globalizando, ele é originariamente lá da Rádio Nama, né? Inclusive, eu quero logo dizer aqui em primeira mão que a partir do dia 23, daqui a 15 dias, nós estaremos de volta ao vivo lá na Rádio Nama. Mas não deixaremos de fazer as lives aqui 2 vezes por mês. E nós temos diferencial lá da rádio, exatamente você ter músicas, uma playlist. Não dá para colocar playlist aqui, apesar de eu estar tocando algumas músicas, né? Então eu quero chamar uma das representantes da Camille, aliás, da playlist, que é a Camille Mácula, que vai falar da playlist do programa Globalizando. Camille, seja bem-vinda. Olá, professor Mário Tito, obrigada. Olá, professor Michel Pinho, é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa Globalizando. E, claro, olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Como o Mário Tito falou, eu sou a Camille, estou aqui representando a equipe de playlist desse programa. E, bom, o tema dessa semana é Cultura Paraense no Círio de Nazaré. E, para combinar com o tema, a equipe decidiu separar as músicas paraenses mais marcantes, né? Então, vai ter músicas como Depois da Chuva, do Pinduca, Círio Outra Vez, do Padre Fábio de Mello, entre outras músicas que você só vai ouvir se escutar na nossa playlist. Aliás, então, Camille, é totalmente diferente das outras playlists. Nós vamos mergulhar na cultura musical paraense, né? Sim, exatamente. A gente vai navegar, né? Viajar para todos os cantos, indo de música católica até carimbó e por aí vai. Muito bom, Camille. E, aliás, deve ter sido uma beleza fazer essa playlist, né? Com brega e tudo, né? Foi muito da hora, sério. Eu vou usar uma gíria, né? Porque, cara, foi muito bom fazer, juro. E quando é que vai estar disponível a playlist do Globalizando? Bom, a playlist vai estar disponível no domingo, tanto no YouTube, como no Deezer, como no Spotify. Então, segue as redes do programa Globalizando para poder ficar por dentro de tudo. Legal. Obrigado, Camille. Você volta no final do programa, tá? Eu que agradeço. Então, vamos entrar no 4º bloco do nosso programa. Agatha, eu vou te fazer as honras da casa, porque temos perguntas ao vivo. Aliás, Emi, as honras da casa é com você, porque nós temos pergunta ao vivo, né, Emi? Exatamente, professor. A Alana Borges vai entrar agora para fazer uma pergunta ao vivo, o professor Michel Pinho, vamos ver o que ela vai falar. Vamos lá, Alana. Bem-vinda. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar para o professor Michel se pode-se considerar que o período do Círio representa uma certa reafirmação da cultura paraense, aproximando a população de sua cultura e tradições? Olha, eu vou segurar o choro agora, tá? Eu acho que também tem, sempre nesse momento Globalizando, tem o segurar o choro, que o Mário sempre faz isso comigo, né? O Círio, do ponto de vista religioso, ele é uma expressão do mistério da fé, né? Você não consegue definir o que você sente. Mas o Círio, quando você fala de modo cultural, você também não consegue fazer isso, né? Porque são tantos os elementos que nós falamos sobre o Círio, sobre a maniçoba, sobre o pato, sobre a pessoa na corda, sobre a outra pessoa perguntando cadê a berlinda, sobre o cheiro que essa cidade fica, sobre a emoção que as pessoas emanam na rua. Esse é um período que é uma certa o Roberto da Mata já fez isso na década de 80, uma certa carnavalização da nossa fé. Tudo é festivo, né? E nesse festivo nós ficamos extremamente emocionados, né? Vocês provavelmente veem uma imagem na televisão de uma senhora chorando, da santa baixando, de alguém pagando o próprio mestre, um depoimento de fé, e a gente se emociona sozinho, a gente chora, né? E é esse choro compartilhado que responde a tua pergunta. É esse choro compartilhado que faz com que a gente tenha, nessa época do ano, o reencontro com a nossa história e com a nossa memória. E, Michel, e uma coisa importante, neste ano específico, na pergunta da Lana, fica mais ainda sensível, sabendo de tantas pessoas que faleceram, amigos, parentes, pessoas que estavam no passado, nos outros anos, vivendo esse Círio, e a gente percebe que isso também trouxe ainda mais uma carga sentimental e emocional muito alta, né? Porque eu acho que aí você tem uma questão ligada à transcendência da vida.
né? O Círio é uma renovação da fé, mas também é um momento para você pensar naqueles que já se foram, né? Aqueles que não estão entre nós. E é nesse momento que muitos amigos perderam, viu, Mário? Muitas pessoas queridas, pessoas próximas à minha família. E acho que nesse momento não é o lado histórico, nem cultural que vai pesar, não, mas é a sua religiosidade e como você lida com essa questão da perda dentro de cada um de nós. Lana, muito obrigado, viu, pela sua participação, foi maravilhoso. Quero aproveitar para te dar boas-vindas à equipe do Globalizando, viu? Seja muito bem-vinda. Sucesso para você na nossa equipe, tá, Lana? Obrigada, professor. Eu que agradeço a participação. Legal, então eu quero logo passar a palavra agora para o Sérgio, que temos nosso giro de notícias. Exatamente, professor. A gente tem uma notícia que vem direto do portal de notícias Leia Já, aqui mesmo do Brasil. Ele diz o seguinte: o Círio deste ano contará com o mais novo carro dos milagres. De acordo com Albano, coordenador da diretoria da Festa de Nazaré, o denominado Carro da Saúde vem trazendo o Santo Antônio Maria Zaccaria no intuito de homenagear e agradecer aos profissionais de saúde que se dedicaram com tanto empenho no combate à pandemia. E complementando a notícia, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cultura paraense, e a diversidade cultural paraense se traduz nos mais variados ritmos e sabores, e apesar do estado apresentar uma vasta variedade religiosa, a cidade de Belém cedia a maior procissão católica da imagem da Virgem Maria do mundo. E, além disso, as raízes indígenas deixaram heranças visíveis no estado, em pratos como o tacacá e a maniçoba, assim como o consumo diário de açaí fazem parte da identidade regional paraense. Já entre os ritmos musicais, o maior destaque está entre o brega e o technomelody, despontando como ritmos essencialmente paraenses, como a nossa playlist, né? Michel, eu vou tocar uma música aqui para ti, e eu queria que tu comentasses não só a parte da música, mas o significado disso, né? Olha só. Se vier assim, chorar, eu vou te fazer chorar, tá? Não é para chorar, não. Nazarezinha, Nazaré rainha, mãe da terra, mãezinha, me ajuda a cuidar. Nazarezinha, Nazaré rainha, Nazaré, mãe da terra, mãezinha, me ajuda a cuidar. Uma música dessa que transforma Nossa Senhora de Nazaré em Nazinha, em Nazica, aproxima. Eu acho que é um pouco a cultura traz para a gente a ideia da proximidade também, né, Michel? E emociona. Eu quase não consigo cantar agora porque a garganta fechou, né? Mas eu estou com os olhos marejados aqui, Tito e meninos, por uma característica que eu amo no Círio, que Nossa Senhora de Nazaré é a protetora dos pobres, dos desvalidos, cara. Né? 1 milhão de pessoas na rua, 2 milhões de pessoas na rua, só saem no Círio efetivamente porque tem Nossa Senhora de Nazaré, aquela pessoa que vai rogar, aquela que vai interceder, aquela que vai ajudar. E sempre foi. Imagina no Brasil colonial, que não tem médico, não tem hospital, não tem remédio, não tem farmácia. Você quebrou a perna, você tem um filho doente, você tem uma enfermidade. A quem você vai pedir? Aquela que está do teu lado, aquela que não tinha igreja. Né? Porque se olhar, todos os santos de Belém tinham uma igreja, menos ela. E é justamente essa devoção de uma imagem tão popular que faz com que as pessoas até hoje tenham Nossa Senhora de Nazaré perfeitamente como essa música. Uma senhora humanizada, que tá, sabe aquela senhora velhinha que está do lado da sua casa, que vai te levar um bolo, que vai te levar fago, vai te ficar bem? Essa é a Nazinha, entendeu? É interessante. E eu queria ouvir agora os meninos, porque eu acho muito interessante. O Sérgio está lá em São Paulo, a Emi está em Portugal, a Agatha está aqui em Belém. Como é que vocês vivem esse Círio que o Michel falou, né? É o Círio não só da culinária, da música, mas também o Círio do sentimento do coração. Não sei, Agatha, você começa, aí vamos afastando para São Paulo, chegamos até Portugal. Então, professor, é meio complicado na minha situação, porque o meu pai não é paraense, meu pai é sulista, minha mãe que é paraense, e a minha mãe, ela cresceu em um ambiente que era evangélico, então ela não teve esse contato, ela sempre respeitou muito, ela gostou muito, e eu peguei isso de querer conhecer, porque meu pai era católico, mas ao mesmo tempo a minha mãe é paraense, então juntou uma coisa muito estranha, e eu comecei a ir sozinha para o Círio, a partir do meu ensino médio. Então, eu comecei sozinha, e no último Círio que teve, eu fui com meu pai já. Então, é aquela coisa, mesmo que eu não seja propriamente católica, eu fico muito emocionada. Eu gosto de estar ali,
estar no meio, de acompanhar, seja sozinha, seja com os meus familiares, e as comidas também, é toda uma energia que tem em volta disso. Então, eu não sei nem explicar. Eu queria, como o Michel daqui a pouco precisa sair, eu quero logo agradecer, depois a gente vai ficar nós 4 para finalizarmos o programa. Michel, deixa eu te agradecer muitíssimo, viu, Michel? Eu sei que você está com o horário super apertado, é o teu momento de estar liderando as coisas. Quero te agradecer por ter aberto a tua agenda com a gente e dizer, cara, se tivesse algo para te dizer agora, eu te dizeria somente uma coisa: seja abençoado. Um toró amazônico de bênçãos para você, meu amigo. Obrigado, Mário. Eu queria pedir desculpa, eu tenho que sair agora. Mas, Mário, e meninos do Globalizando, a agenda vai estar aberta a hora, o dia, de madrugada, final de semana, feriado. Sempre que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar a construir, eu acho que aquilo que mais me encanta como educador, a possibilidade de uma educação para fora de sala de aula. E vocês fazem isso de uma forma muito bonita. Valeu, Michel, muito obrigado, viu? Sucesso mesmo para você. E aí eu quero continuar dizendo que o Michel trouxe umas questões, Sérgio, que eu acho que mexe contigo também, que está em São Paulo, né? Com certeza, professor. De um ano para cá, o Sírio tem sido uma coisa que eu ainda tenho um pouco de receio. Eu perdi o meu avô em novembro, por conta da Covid. E em outubro ele estava comigo, então a gente meio que se despediu no Sírio. Então, a gente se despediu não sabendo que ele ia partir assim. Então, eu estar aqui em São Paulo acompanhando a minha avó, que é uma devota muito grande de Maria de Nazaré, que celebra o Sírio desde que ela era criancinha, é uma coisa muito importante. Então, ver a paixão que ela carrega quando ela vai explicar o que é o Sírio para os nossos amigos que são daqui de São Paulo, andar pela nossa casa, que na porta dela tem aqueles pôsteres de Nossa Senhora de Nazaré, tem um monte de santinha, e ver o tanto que ela carrega, tipo, de paixão, que não é só religiosa, mas cultural ao longo de todos os 76 anos da vida dela. Eu fico admirado de ver a força dela, e eu sei que essa força não é só dela, vem de outra coisa, então é muito bonito. Muito legal, Sérgio, muito legal mesmo lembrar dessa experiência. Emi, me desculpa, eu preciso te ouvir, né? Eu sei que você já está chorando desde o início do programa, mas como é que é, né? Você estava vivendo o Sírio longe, né? Então, obviamente que é um sentimento diferente, né? É um sentimento completamente diferente. É um pouco complicado até de falar, de expressar como a gente se sente. Propriamente, eu não sou católica, mas as minhas 2 avós, tanto materna quanto paterna, eram muito católicas. E as 2 já faleceram. Então, eu lembro do primeiro Sírio que eu fui, depois que a minha avó materna faleceu, que foi a primeira vez que você sente aquela... A impressão que eu tive é que ela andou do lado, o Sírio inteiro comigo. Então, viver o Sírio de uma maneira de longe é complicado. Eu sei que muita gente aí em Belém também está vivendo o Sírio de longe, está vivendo o Sírio de uma maneira diferente por causa da Covid, mas eu também acho que isso fortalece os nossos laços, fortalece nossas ligações com quem nós somos, com a nossa família. Eu ligar para minha mãe no domingo de Sírio de manhã e esperar ela fazer a oração para a Senhora de Nazaré para mim todas as noites, sem falta. Meu pai me dá boa noite, que Nossa Senhora de Nazaré te abençoe. Todas as noites, com Sírio ou sem Sírio, ele sempre faz isso. Então eu acho que o Sírio para o paraense tem aquela música da Fafá de Belém que ela fala que o Sírio é o coração do paraense, é isso. Eu tentei por várias vezes explicar para as pessoas que moram aqui o que é o Sírio. Quando o senhor falou que o senhor morou na Itália, foi na Itália. Eu entrei no Vaticano, eu entrei naquelas basílicas todas, lindas, maravilhosas. Você sente uma atmosfera incrível, mas entrar na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e ver... Não tem como, não tem... O sentimento é completamente diferente. Talvez seja pela minha história, pela nossa história, por quem nós somos, o que é que o Sírio representa, mas é uma atmosfera completamente diferente. E eu sou muito grata de ter nascido paraense, de ter nascido no meio de uma cultura tão rica, tão importante. E é isso, é difícil, mas também é um sentimento, acima de tudo, de gratidão, de poder vivenciar, mesmo que de longe, tá aqui no coração, sempre aqui. Legal, legal. É muito bonito o depoimento de vocês 3. Quero chamar mais alguém para falar do site, daqui a pouco a gente vai terminar o programa, mas assim, é muito bom. Você pode colocar, tá, Paula, a Alana, porque é muito bom a gente
continuar falando desse tema num programa que vai levar para tanta gente o sentimento. Estamos falando hoje de sentimento e não tem nada mais humano do que sentimento, né? Alana, seja bem-vinda ao Globalizando. Vamos falar de site, né? Isso, boa tarde, professor, boa tarde, meninos, boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Eu faço parte, né, do outro projeto de Relações Internacionais da UNAMA, que é o site internacional da Amazônia, e semana que vem nós temos 3 artigos, segunda, quarta e sexta, extremamente atuais, com temas importantes, e logo na segunda-feira vamos ter os desafios da docência no século XXI, que é da Lorena Carneiro, ela que é do 2º semestre. Na quarta-feira, vamos ter o texto da Maria Helena Rodrigues, ela que já é do 4º semestre, falando sobre a crise político-humanitária do Haiti. E finalizando a semana, na sexta-feira, vamos ter o texto da Jade Germano, ela é do 6º semestre, e vai falar sobre as eleições norueguesas e sobre como foi essa tomada de poder pela oposição. Então, assim, se você se interessou por um desses temas, nós temos muitos mais quadros, temos resenhas, também tem o Acontece RI, que você acompanha, né, as atividades do curso de Relações Internacionais da UNAMA com os outros projetos, né, além do site do Globalizando. Então, se você se interessou, por favor, curta a nossa página aqui no Facebook, que é Site Internacional da Amazônia, e nos siga no Twitter e no Instagram, que é o @InterDaAmazônia. É isso, professor. Aliás, uma equipe de muito talento, né, Alana, que você coordena junto com a Kelly Meire do site, é muita gente de talento, né? Com certeza, até porque a maior parte dos nossos quadros são escritos pela nossa equipe, né? Alunos de Relações Internacionais. Então, nós estamos sempre procurando novos materiais, novas questões. Então, é sempre, né, uma equipe de qualidade, com, né, a correção também do professor Maritito, coordenando também junto com a gente. E tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. Legal, Alana, muito bom. Fique por aí, que já vai terminar o programa, fique por aí para a gente poder, na verdade, encerrar e agradecer a todos que estão com a gente. Tem comentário, né, Paula? Põe para a gente finalizar o programa com esses comentários. Vamos ver quem está... A Larissa está dizendo, quero essa playlist na minha mesa agora. Aliás, pode pôr já de volta a Camille, né? E a Suelen está dizendo, dizer que viver o Sírio é muita emoção e muita fé, pois pedi para Nossa Senhora muitas coisas e fui atendida. Fui agraciada com coisas importantes. Muita gratidão e bom Sírio para vocês. Obrigado, Suelen. Gente, a gente está encerrando o programa Globalizando de hoje. A Socorro Rocha está dizendo, o Sírio nos faz ter orgulho de sermos paraenses. Parabéns a essa equipe por esse programa lindo. Obrigado, Socorro. E a gente queria terminar o programa antes de agradecer, né, a todo mundo. Tem uma música que eu não podia deixar de tocar hoje, deixei para o final, que é a música que marca o Sírio, é a cara do Sírio. Eu espero que todos acompanhem a gente, né? Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume, que ao lado do santo esposo a castidade resume. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. E assim nós estamos encerrando o nosso programa Globalizando de hoje. Tem ainda alguns comentáriozinhos terminando o programa. Tem mais 2 comentários. Aline Santos dizendo mais um trabalho brilhante e de formato especial hoje. Parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Aline. E a Beatriz está dizendo o pôster da Nazinha na parede é um clássico. É exatamente aquela famoso cartaz do Sírio, né? Quero agradecer a todos que participaram. O professor Michel Pinho teve que deixar a gente. Lógico, ele é presidente da Fumbel, está rolando a festa da Chiquita, ele tem que estar à frente. O professor Michel deixou um abraço para todos. Agradeço a Agatha Poliani. Agatha, muito obrigado por ter feito parte do nosso programa Globalizando de hoje. Eu que agradeço, professor, falar sobre cultura paraense. Cultura em geral já é maravilhoso para mim, agora paraense mexe comigo, e o celular não parava de tocar. Já me falaram que o Globo está devendo lencinho, porque ficou todo mundo emocionado. E é isso, é sempre uma honra estar aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e no nosso Twitter, @pglobalizando.
Legal, Agatha. Agradecendo a Camille Mácula, também do segundo semestre, ela que é representante da equipe de playlist do Globalizando. Cami, muito obrigado. Eu que agradeço por ter participado desse programa maravilhoso sobre cultura paraense, que me enche de muito orgulho. Muito legal, Camille. E também agradecendo ao Sérgio Salles. Sérgio, muito bom ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, professor Emi, Agatha, Camille, Alana, é sempre um prazer muito grande estar com vocês. É sempre uma aula estar aqui também com o professor Michel Pinho, não pôde estar aqui no final com a gente, mas às vezes até eu esqueço que eu estou aqui apresentando, eu fico prestando atenção nele, eu lembro, tem que falar. Mas eu queria agradecer também a atenção de vocês, é sempre muito importante tratar desse assunto que mexe tanto com a gente. E se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer fazer alguma pergunta para a gente, acesse o nosso Instagram, que é @programa Globalizando. Obrigado, gente. Legal, Sérgio, obrigado. Alana, muito obrigado, você que falou do site para a gente. A Alana é acadêmica do 8º semestre, concluinte do curso, né, Alana? Obrigado. Eu que agradeço, professor, dar um pedacinho do Globalizando para falar um pouco do site. São programas primos, irmãos, então todo mundo junto se ajudando, né? Eu que agradeço. Legal, Alana. E agradeço a Emi Vilas Boas pela presença, mais uma vez, emocionada e emocionante. Obrigado, Emi. Obrigada, professor Marutito. Fica aqui o meu muito obrigado também ao professor Michel Pinho pela aula sensacional. Foi meu professor no ensino médio, continua sensacional, como sempre foi. E eu queria lembrar vocês que se vocês perderam um pedacinho da live, querem se emocionar tudo de novo, não tem problema, que a partir de amanhã ela vai estar disponível em todas as nossas redes sociais e tem reprise no sábado na Rádio Nama. Então, muito obrigada, gente. Feliz Sírio. Viva Nossa Senhora de Nazaré. E aí a Emi vai ter que dar um jeito de colocar esse programa em 1 hora, porque ela que faz a edição para o áudio que vai para a Rádio Nama, ela vai dar um jeito de colocar esse nosso programa de 1 hora de duração. Agradeço a direção da transmissão de hoje, foi da Paula Castro, a cronometragem foi da Brenda Macedo, o suporte foi da Letícia Yucari, nas mídias esteve Gabriela Grosso. No próximo programa nós vamos conversar sobre a questão de pessoas com deficiência a partir do olhar do terapeuta ocupacional. E eu quero logo dizer, então, que no dia 23 nós estaremos de volta ao vivo na Rádio Nama, mas não deixaremos de fazer o nosso programa aqui na live 2 vezes por mês. Então vai ser sensacional. Você vai ter 6 programas Globalizando todo mês, a equipe do Globalizando que lute, né? Então é isso mesmo, agradeço a todos. Pessoal, viva Nossa Senhora de Nazaré. Feliz Sírio para todos. Tchau, pessoal.